uma espécie de cobertura espiritual para Eliseu. Ele sabia do valor daquela capa, que dava a ele autoridade. A unção passaria para ele. E da mesma forma que Deus usava o seu Senhor, ou o seu profeta, o seu líder, ele também usaria o seu liderado, Eliseu. Então é necessário que nós entendamos nessa noite que havia ali um relacionamento de cobertura. Havia uma preocupação com Eliseu de estar perto do seu líder. Havia uma preocupação e um cuidado, porque ele sabia que aquele homem era aquele que havia sido separado para seguir a Jesus por ordem de Deus, para seguir ao profeta. E o segredo era estar perto. Para receber a unção, precisa estar perto. Todo o discípulo precisa estar perto do seu líder, para que a unção que está sobre a vida dele possa abençoar, possa impactar, possa trazer também sobre ele a mesma unção. Porque a unção não é do profeta, a unção vem de Deus. Mas essa cobertura faz com que as bênçãos de Deus, as virtudes, a ação de Deus que está sobre a vida do seu líder venha também sobre a vida dos seus discípulos. Então havia essa preocupação de Eliseu de estar perto de Elias, porque ele sabia que com Elias ele estava, havia uma certa proteção, havia um certo cuidado, havia um trabalhar de Deus para que ele sucedesse e com sucesso a missão que Deus tinha para a vida dele, porque ao longo do tempo ele havia andado com Elias e havia aprendido com Elias. Ele era um aluno, ele era um discípulo que seguia os passos de Elias como seu líder. Havia uma necessidade de estar perto. Havia necessidade de estar perto. E aconteceu exatamente isso. Quando Elias foi arrebatado, o poder que estava na vida, a unção que estava na vida de Elias, agora veio para a vida do profeta Eliseu. E se Deus usou Elias, realizando muitos milagres, dentre eles houveram 7 milagres extraordinários, e na vida de Eliseu houveram 14 milagres extraordinários, que não vai dar para eu falar tudo isso aqui hoje, sobre os milagres, os 7 milagres marcantes na vida do profeta Elias, e os 14 milagres marcantes na vida do profeta Eliseu, que realmente se cumpriu, literalmente, quando ele pediu que haja a porção dobrada da unção de Deus sobre a minha vida, e aconteceu exatamente isso. Mas é preciso estar perto. Líderes e liderados precisam andar juntos. Você precisa andar junto com o seu pastor, com o seu líder. Você não pode se distanciar, para que a unção de Deus que está sobre a vida do seu líder possa também vir sobre a sua vida e você ser muito abençoado. Amém? Vamos entender a palavra dessa noite? Amém? Muito importante observarmos isso. Mas pastor, o senhor está me falando uma cobertura espiritual segundo o Velho Testamento, mas no Novo Testamento, será que nós temos isso? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Aleluia. Capítulo 4, perdão, viu? Capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Todos acharam? Aqui, o apóstolo Paulo
recomendando a Timóteo a se portar no seu ministério. Ele começa dizendo assim: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, olha só a palavra do apóstolo, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Desde agora, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. E ele diz no verso 9: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, a mão do presente século, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque é muito útil no meu ministério. Também vem Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo estava preparando Timóteo agora, dizendo: olha, eu vou partir, mas você agora tome cuidado, cuida bem do ministério que eu te dei, cuida bem do chamado que eu fiz a você, zela. Muitos vão se levantar nos últimos dias, vão dar ouvido a muitas fábulas, mas você seja sóbrio, seja atento, faz a obra do evangelista, pregue, exorte, insista, a tempo e fora do tempo. O que Paulo estava dizendo aqui? Paulo estava demonstrando o seu cuidado com o seu discípulo, preparando o seu discípulo para seguir a obra que estava sobre ele. Então nós vemos aqui que havia uma preocupação de Paulo com Timóteo, e nessas palavras, é a palavra de um pastor a uma ovelha, ou de um líder ao seu liderado, de um mestre a seu aluno, dizendo para ele que estivesse atento e que pudesse estar sóbrio, atento a tudo, para que pudesse cuidar bem do ministério. Em outras passagens ele diz assim: ninguém despreza a sua mocidade, cuida do ministério que te foi dado com imposição das minhas mãos. Paulo estava trazendo para nós um exemplo de cobertura espiritual. Paulo era um líder que cobria o seu liderado com oração, com ensinamento, com exortação, com incentivo. Cobertura espiritual. Paulo sabia da necessidade que Timóteo tinha de ouvir essas palavras do seu líder, daquele que o formou, daquele que o doutrinou, daquele que o preparou para o ministério. Nós precisamos de cobertura espiritual. Eu preciso, você precisa de cobertura espiritual. E aqui o apóstolo Paulo nos dá uma visão clara da função dele como um líder, como um líder que cobria o seu liderado de oração, de ensinamento e de incentivo. E vemos também, para não ficar só nas palavras do Velho Testamento, mas a palavra do apóstolo Paulo, eu vejo também Jesus fazendo isso com seus discípulos. E eu encontrei aqui no livro de Mateus, deixa eu encontrar aqui Mateus, aleluia, Lucas 22, deixa eu
Lucas capítulo 22. Isso eu tenho. Lucas capítulo 22, verso 31. Aleluia. Lucas 22, 31. Amém? 22, 31. É quando Jesus prediz que Pedro havia de negar. Interessante isso. Verso 31 diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, em outras versões, peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão. Mas ele disse: digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Isso aconteceu. O que nós queremos entender aqui é que Jesus era um líder que protegia Pedro. No Velho Testamento nós vemos o cuidado de Elias para que Eliseu estivesse perto, não se distanciasse. Nós vemos Pedro, agora Paulo, dizendo para Timóteo: cuidado com o ministério, zele por ele, cuide dele, esteja atento. Agora nós vemos Jesus intercedendo numa cobertura espiritual, para que Satanás não fizesse com Pedro o que fez com Judas. Diz o texto, e isso é verdade, mostra claramente: Pedro era um discípulo em formação, estava sendo trabalhado e preparado para ser um discípulo, para ser um apóstolo. Mas nesse processo de discipulado e aprendizado, foi preciso que Jesus por diversas vezes o advertisse que tivesse cuidado. E aqui no verso 31 Jesus diz claramente que Pedro não se desviou por causa da intercessão de Jesus. Satanás queria peneirar contigo como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que tu não desfalecesse. Olha a importância da cobertura espiritual. Às vezes a gente acha que não precisa, outros acham que isso não tem valor, não tem validade, mas todos nós precisamos de uma cobertura espiritual. Todos nós precisamos de alguém que interceda pela nossa vida. Muitas são as bênçãos que nós recebemos, porque quando nós oramos a Deus, Deus ouve a nossa oração e nos abençoa. Mas existe um mistério aí no que diz respeito a um líder com seu liderado, de um pastor para com as suas ovelhas, que Deus dá a ele uma proteção. Nós vemos isso em outra versão, em outra passagem da Bíblia, quando Paulo roga, né? Porque havia um rapaz que trabalhava na casa de um senhor, e ele roubou naquela casa, e ele fugiu, foi preso. E agora Paulo encontra na prisão esse rapaz, o evangeliza, ele se converte, e agora Paulo diz assim: eu estou mandando Eutico de volta, cuida dele como se fosse a mim mesmo. Então, cobertura espiritual é isso. É quando a gente ocupa um lugar de pai, de intercessor, de um orientador, de alguém que pega pelas mãos e ensina os primeiros passos na caminhada com Cristo. Porque, irmãos, ninguém caminha sozinho. É muito difícil você caminhar sozinho, sem ter alguém para te dar um conselho, para te dar uma orientação. Mas muitas vezes nós não atendamos para essa realidade, mas é bíblica, e nós encontramos aqui nesses textos a necessidade. Se não fosse Jesus, Pedro havia se afastado dele. E a própria intercessão de Jesus, Pedro talvez não sabia, talvez nem tomou conhecimento dessa realidade, mas Jesus disse para ele, revelou para ele: você, Pedro, não desfaleceu, você não desviou, você não se afastou de mim, porque eu orei em seu favor. Jesus disse isso claramente, expressando a necessidade, a realidade de cobertura espiritual. Alguém que interceda pela nossa vida.
alguém que paga o preço da nossa vida, alguém que enfrenta Satanás para proteger a sua vida, alguém que combate o bom combate, que enquanto você dorme, está orando por você, enquanto você descansa, está trabalhando por você, enquanto você está preocupado com a sua vida, estou preocupado em trazer alimentos que vai te fortalecer. Alguém preocupado que vai orar pela sua vida para que você não se afaste e para que você vença as suas batalhas na sua casa, no seu trabalho, para que Deus abra as portas para você. Alguém faz isso. Jesus aqui intercede por Pedro para que ele não desfalecesse. E a oração foi ouvida, foi válida. Ele foi protegido. O Senhor guardou Pedro. E quando Pedro fracassou, 3 vezes negou a Jesus, Pedro talvez se achava inútil para o ministério, Jesus foi atrás de Pedro para restaurar ele de volta, para trazê-lo de volta à posição que Deus havia chamado para eles. Aleluia. Em João capítulo 7, 17, para nós finalizarmos aqui essa passagem, Jesus também, como cobertura espiritual, ele ora para os seus discípulos. João 17, 17. Ele ora assim, dessa forma: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Jesus intercedeu pela unidade dos seus discípulos. E para finalizar essa questão da cobertura espiritual, em João 15, verso 4, Jesus diz assim: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu neles, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os irmãos estão entendendo a palavra nessa noite? Estou falando de cobertura espiritual. Alguém que ora, que defende, que protege, que abençoa, que intercede para que a janela do céu se abra sobre a sua vida. Todos nós, como discípulos do Senhor, entendemos que existe essa necessidade. Eu quero trazer essa palavra de conscientização para os irmãos, para que irmãos entendam melhor a nossa situação, a nossa função, a nossa necessidade e aquilo que Deus requer de nós e aquilo que Deus espera que a igreja também entenda. Nós somos cobertura espiritual dos irmãos. É preciso que os irmãos estejam perto da gente e não distante. É preciso que os irmãos esforcem-se para realizar o chamado que Deus tem para a vida de vocês. É preciso que vocês também entendam que é preciso sermos um, estarmos juntos, estarmos em unidade de propósito, de pensamento, de atitude, de atividades. É preciso estarmos juntos e unidos. E por fim, Jesus disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Queridos, somos de Jesus, somos todos discípulos de Jesus, e Deus nos levantou aqui como líder, como cobertura espiritual da igreja. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas muitas vezes nós
não parando para refletir sobre isso.